não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. E hoje a gente vai falar sobre uma artista pela qual eu estou obcecada nos últimos tempos. Renee Rapp. Eu conheci a Renee no ano passado, eu acho, porque ela estava fazendo The Sex Lives of College Girls, ela é uma das protagonistas dessa série, e recentemente também ela lançou um EP com músicas originais, então além de atriz, ela é cantora. E aí eu realmente fiquei obcecada com as músicas desse álbum que ela lançou, com as poucas músicas que ela lançou até agora na sua carreira. Eu não consigo parar de ouvir esse projeto dela e decidi que eu queria falar sobre ela na internet. Então eu preparei esse vídeo com todas as informações sobre a carreira da Renee Rapp, que não é uma carreira longa ainda, porque ela começou recentemente, relativamente recentemente, nessa carreira, mas pra gente já ficar de olho nessa artista, porque eu acho que vale a pena, e eu acho que a carreira dela daqui pra frente vai ser de ainda mais sucesso, e eu queria compartilhar com vocês mesmo as informações que a gente tem sobre ela, quem ela é, de onde ela veio, o que ela já fez, e curiosidades sobre o álbum que ela lançou também, o EP que ela lançou, que é o seu primeiro projeto musical, né? Pra que quando ela lance outras coisas a gente já saiba quem ela é e a gente já possa falar sobre ela aqui também com mais tranquilidade. Beleza? Então vamos lá. A Renee Rapp nasceu no dia 10 de janeiro de 2000, do ano 2000, na cidade de Huntersville, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E ela começou estudando teatro e participando de peças no colégio. Depois, ela passou a estudar numa escola que era focada em artes, numa cidade vizinha da cidade em que ela tinha nascido, então na cidade de Charlotte. A sua escola, então, produziu uma versão do musical Big Fish, onde a Renee interpretou a personagem Sandra. E por essa peça, ela ganhou um prêmio de melhor atriz no Blumey Awards e também no Jimmy Awards. Essas duas premiações são premiações de teatro musical voltadas para o ensino médio, para estudantes do ensino médio. O Blumey Awards é local, mas o Jimmy Awards é nacional. E a Renee ter ganhado um prêmio de melhor atriz pela sua performance nesse projeto, né, nessa peça de teatro musical, trouxe para ela um certo reconhecimento nos Estados Unidos, nesse meio, e também rendeu para ela uma bolsa de estudos de $10 mil na época. Isso aconteceu ali em 2018, e no mesmo ano, a Renee também foi escalada para interpretar a personagem Wendla na produção do Teatro Charlotte, ali na cidade de Charlotte, de Spring Awakening, que é um musical muito famoso da Broadway. Pouco tempo depois, em maio de 2019, foi anunciado que a Renee assumiria então o papel de Regina George no musical de Meninas Malvadas da Broadway. Esse papel originalmente era da Taylor Lautner, mas ela saiu e a Renee entrou para substituí-la. My name is Regina George. Só que aí, quase um ano depois, em março de 2020, a Broadway fechou por conta da pandemia, e em 2021, quando a Broadway reabriu, foi decidido que o musical de Meninas Malvadas não voltaria a funcionar, não estaria mais em cartaz. Só que isso não foi um grande problema para a carreira da Renee, porque em outubro de 2020 ela já tinha sido escalada como a personagem Layton na série The Sex Lives of College Girls, ou A Vida Sexual das Universitárias, que é uma produção da Mindy Kaling para HBO Max. Pra mim, essa foi uma das melhores séries lançadas em 2021. A segunda temporada da série foi lançada no segundo semestre do ano passado, em 2022, e a terceira temporada também já foi confirmada. Eu tô muito animada pra continuar vendo as histórias dessas 4 universitárias que são as protagonistas da série, e a gente acompanha realmente elas começando a vida na universidade e os problemas que elas têm em relação à própria faculdade, né, aos estudos, e também em relação às suas vidas pessoais, as suas questões amorosas e de amizade, familiares. É uma série muito gostosa de assistir. Tem vídeo aqui no canal sobre essa série, tem alguns vídeos na verdade, e eu vou deixar pelo menos um deles linkado aqui do lado pra vocês poderem assistir. Então tá, a Renee começou no teatro musical, passou ali pela Broadway, de repente já estava também na televisão como atriz, só que para além disso, ela também decidiu investir na sua carreira musical, no pop. E ela assinou com a Interscope Records para começar a sua carreira musical em 2022. No dia 3 de junho de 2022, ela lançou o seu primeiro single, a primeira música da sua carreira, intitulada Tattoos. Essa é uma música sobre estar apaixonada por alguém, mas também ter medo de que essa pessoa, da qual você gosta, vá embora, eventualmente, né? Porque
todas as experiências que ela teve até então resultaram nisso. Ela gostava da pessoa, a pessoa ia embora e ela sofria por isso. E aqui ela tá no momento em que ela tá gostando da pessoa, se envolvendo com a pessoa, mas tem medo de que isso vai acabar. É uma música muito gostosa de ouvir, mesmo assim. Tudo bem que eu sou suspeita, porque eu tô obcecada realmente com todas as músicas que a Renee Rapp lançou até agora, mas se você nunca ouviu nada dela, você precisa ir lá escutar. E aí, também no ano passado, no dia 11 de novembro de 2022, foi lançado o primeiro EP da Renee Rapp, intitulado Everything to Everyone. Esse EP tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 faixas, e eu separei algumas informações pra gente conversar sobre essas faixas aqui nesse vídeo também, porque eu achei que cabia e acho que pode ser legal, na verdade, a gente se aprofundar um pouquinho nas temáticas das músicas da Renee, porque eu acho que esse é um dos maiores diferenciais dela também, assim. Ela é uma ótima compositora, além de ser uma ótima vocalista. Inclusive, às vezes eu tento cantar umas músicas dela porque eu tô ouvindo muito e eu simplesmente tenho muita dificuldade, porque a gatinha alcança umas notas ali, ó, que são inalcançáveis pra meros mortais. Mas enfim, vamos falar sobre essas músicas. A primeira faixa do álbum é a faixa título, Everything to Everyone. E na verdade não é uma música completa, é uma intro. E eu acho que é muito interessante ver a Renee começando o álbum cantando Eu não posso ser tudo pra todo mundo. Eu acho que essa é uma intro sobre como ela precisa aprender a desistir de tentar ajudar certas pessoas, ou uma determinada pessoa, pelo menos, porque se ela continuar, talvez ela não sobreviva, num sentido metafórico, provavelmente, né? Eu acho que aqui ela faz muito uma reflexão sobre se priorizar e sobre como a gente não pode ser a salvação emocional de outras pessoas. A segunda faixa é In The Kitchen e foi o primeiro single do EP, lançado um pouquinho antes do lançamento do disco, em julho do ano passado, um mês depois do lançamento da faixa individual que ela lançou, antes de tudo, né, de Tattoos. E In The Kitchen é uma música sobre o pior lugar da casa pra se estar depois de um término. Então aqui ela constrói uma narrativa especialmente sobre a cozinha da casa dela, porque depois que ela terminou com essa pessoa, ela tem dificuldade de estar na cozinha, já que muitas memórias com essa pessoa foram criadas ali, foram construídas ali. Então toda vez que ela tá nesse cômodo, ela lembra dessa pessoa. Mas ela também fala de outros lugares da casa, né, do sofá, da sala de estar, então eu acho que é muito uma narrativa sobre como a pessoa com a qual ela costumava se relacionar deixou memórias, deixou marcas ali no lugar onde ela precisa estar agora, porque é a sua casa. A terceira faixa é Colorado e é a minha favorita, possivelmente pela identificação que eu tenho com essa música. Então, Colorado é sobre imaginar como seria a vida num lugar afastado, longe de tudo que ela conhece. Talvez se ela tivesse ido morar numa cidadezinha pequena, longe de tudo, ela tivesse sido feliz, tendo uma vida mais simples, ao invés de tentar uma vida na indústria do entretenimento, como é o caso da Renee Rapp, né? Aqui ela reflete muito sobre como talvez a vida dela fosse melhor se ela tivesse tomado outro rumo, ido para um outro lugar. Mas ela sabe, ao mesmo tempo que ela reflete sobre isso, ela sabe que ela nunca mudaria pro estado do Colorado, que ela tá ali perseguindo os sonhos dela porque aquilo faz sentido pra ela. Então, tem um momento na música em que ela canta assim: eu prefiro o inferno que eu já conheço do que o paraíso desconhecido. Então eu prefiro, ela tá dizendo, né, eu prefiro estar aqui batalhando pelas coisas que eu já conheço, que eu sei como funcionam e que eu sei o que significam pra mim, do que jogar tudo pro alto e viver um possível paraíso que eu não sei exatamente como vai ser. Se vai ser mesmo um paraíso, né? Talvez ela fosse feliz nesse lugar e talvez não. Eu amo essa música, eu não consigo parar de escutar essa música. E eu, inclusive, estou viciando os meus amigos nessa música e nesse EP inteiro, porque é perfeito. A próxima faixa é Don't Tell My Mom, que também foi o segundo single do EP, só que essa é uma música muito mais melancólica. A Renee lançou essa faixa em setembro do ano passado, 2 meses antes de lançar o EP. 2 meses? Acho que foi isso, né? 2 meses antes de lançar o EP, justamente. E toda vez que eu escuto essa música prestando atenção, meu olho enche de lágrima, porque eu acho muito emocionante. Don't Tell My Mom é sobre não querer contar pra mãe dela como ela realmente se sente. Ela não quer contar, não quer que a mãe dela saiba sobre as suas tristezas, os seus medos, as suas angústias, porque ela não quer que isso se torne um fardo pra uma outra pessoa, né? Eu acho que essa música é muito mais sobre a ansiedade que a gente tem de, às vezes, que algumas pessoas têm, né? De às vezes querer cuidar da própria vida e de não ser um problema pra ninguém. Também é uma música com a qual eu me identifico bastante, porque eu não gosto de colocar os meus problemas pros outros, né? E eu gosto muito de como ela constrói essa narrativa, de como ela
fala sobre não estar bem e não querer que a sua mãe saiba porque ela prefere lidar com isso sozinha do que ser um fardo para outras pessoas. Então a gente tem What Can I Do, que é uma música muito importante para Renee também, porque de acordo com ela, essa foi a primeira música sáfica que ela escreveu. A Renee Rapp é abertamente bissexual, e aí ela falou em algumas entrevistas sobre como ela sempre escreveu músicas sobre os seus relacionamentos heterossexuais, sobre os sentimentos que ela teve ao longo da vida por homens. Ela tinha muita dificuldade de escrever sobre os sentimentos e relacionamentos que ela tinha tido com mulheres. E a primeira vez que ela fez isso foi com a faixa What Can I Do. Por isso essa música é muito especial pra ela. Só que muito mais do que uma música sobre se apaixonar por uma garota, e aqui ela canta na verdade sobre se apaixonar por uma garota que tem um namorado e que pra todos os efeitos é hétero, né? Ela tá cantando também sobre ela mesma, sobre uma parte dela que ela não tinha costume de falar sobre de forma amável e doce. Ela disse isso numa entrevista, né? Que além de ser uma música sobre alguém, é uma música sobre ela, sobre as reflexões que ela mesma fez sobre ela. Sobre como talvez ela passou muito tempo da vida se escondendo a profundidade, na verdade não a profundidade, mas uma parte muito importante da sua identidade por medo do que as pessoas vão dizer, e sobre como agora ela consegue fazer isso e conseguiu fazer isso através dessa música de uma forma muito doce, muito respeitosa e muito amável com ela mesma. Então a gente tem Too Well, que é o atual single do EP, foi o terceiro single lançado pela Renee Rapp. Também é uma música que se você escuta, não sai da sua cabeça, ela fica aqui ó, da cabeça o tempo todo, o refrão é completamente viciante. Essa música é sobre um término recente e é sobre, de acordo com a própria Renee inclusive, acordar pela primeira vez depois de um tempo de bom humor, sem raiva pela pessoa que terminou com você ou com a qual você terminou, né? Só que acordar sem raiva e acordar de bom humor significa que ela não sabe direito o que fazer com os outros sentimentos, porque acordar sem raiva não significa que os outros sentimentos foram embora, né? Ainda tem dor, ainda tem a tristeza, ainda tem o amor às vezes. E aqui ela fica refletindo sobre o que ela vai fazer com esses sentimentos todos agora que ela não sente mais raiva, né? Então, basicamente, em Too Well, ela canta sobre ainda ter sentimentos, ainda que o tempo tenha passado, e também sobre não conseguir esquecer essa outra pessoa com facilidade. E aí o álbum, o EP na verdade, né, se encerra com a faixa Moon. E aí a Renee contou algumas curiosidades sobre essa música e eu vou compartilhar com vocês também. Ela disse que a inspiração original veio de uma relação que ela tinha com o pai dela. O pai dela na infância viajava muito, ela sempre ligava pra ele com saudade e ele dizia pra ela que era pra ela olhar pra lua porque ele estaria olhando para a mesma lua. Então ela sempre teve essa conexão ali com a lua e queria escrever uma música sobre isso, de certa forma. Só que aí, além disso, ela passou por um término de um relacionamento onde ela se sentiu muito desrespeitada e ela descobriu que isso aconteceu na lua cheia. E de acordo com ela, várias coisas ruins aconteceram na vida dela durante a lua cheia. Então ela acabou escrevendo essa música que fala sobre como ela e essa outra pessoa com a qual ela se relacionava podem existem ao mesmo tempo e enxergam a mesma lua no céu todas as noites, mas não tem mais nenhum tipo de relação. Não sabem o que tá acontecendo uma com a outra, quem uma outra é, né? Quem uma pessoa é e a outra pessoa é. Tô confusa com o que eu tô falando, mas espero que vocês tenham entendido. Enfim, esse é o EP lançado pela Renee, o Everything to Everyone. Deem play nesse EP, inclusive, depois desse vídeo, porque ele é impecável, maravilhoso. Uma das melhores coisas da música no ano passado. Talvez eu esteja exagerando um pouco, talvez. Mas pra mim é, entendeu? Pra mim foi. Eu realmente gostei muito. E aí, pra finalizar o vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre um novo projeto que tá entrando no radar da Renee Rapp. No dia 9 de dezembro do ano passado, 2022, saiu na imprensa um anúncio de que a Renee interpretaria a Regina George também no filme do musical da Broadway. Então, o musical da Broadway, ele foi escrito pela Tina Fey e esse musical agora vai virar um filme. Então não é um filme de meninas malvadas, é um filme do musical de Meninas Malvadas. Não é um reboot, um revival de Meninas Malvadas. É uma adaptação do musical, da peça de teatro. E essa produção vai ser da Paramount Pictures pro Paramount Plus. E a Renee Rapp vai reprisar o seu papel como Regina George na produção também. E eu acho que vai ser muito legal. Estou muito animada pra assistir. Eu realmente acho que a Renee pode ser um grande
nome da nova geração da música pop. Então eu acho que a gente pode muito prestar atenção nela, deve muito prestar atenção nela e nas coisas que ela vai fazer a partir daqui. E como eu não tinha nenhum vídeo urgente pra essa semana, eu achei que valia a pena também encaixar esse vídeo que eu já tava com vontade de fazer desde o ano passado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já conheciam a Renee Rapp, contem pra mim nos comentários o que é que vocês acham dela, qual é a música favorita de vocês do EP que ela lançou. E pra quem ainda não conhecia, eu realmente recomendo ir escutar as músicas e depois voltar pra me contar o que é que vocês acharam também, tá bom? Um beijo grande, obrigada por terem me assistido e até breve!